Olá pessoal, tô com vontade de hoje dizer só boa madrugada porque eu tô morrendo de sono. E se eu tô com sono, imagino que você também deve estar, dependendo do horário que você tá me assistindo. Mas pessoal, o sono é um dos leões que a gente tem que matar por dia, né? Tanto eu, como você, como o Roberto, como todo mundo. E dentre esses vários leões que a gente tem que matar por dia, a gente tem que pedir a Deus força suficiente para conseguir vencer e superar esses obstáculos. Então eu vou começar da maneira tradicional. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que você esteja gostando das aulas. Turma, a gente está conversando... sim, só um detalhe. Abriu aí o concurso da PRF, eu sei que vocês já estão todos excitados. O que é que eu vou fazer? Eu vou, essa semana, conseguir 3 horários aqui no estúdio para poder acelerar o máximo possível, acabar logo esse módulo e começar o módulo. Depois desse módulo vai vir ação penal e depois vai vir extinção da punibilidade, e aí eu passo a falar dos crimes em espécie na ordem que vai cair para a PRF. Tomara que eu consiga ter tempo suficiente para conseguir ir até o concurso. Eu prometo que vou me esforçar isso bastante para que você tenha a sua aprovação garantida. Mas vamos que vamos. Turma, então a gente está conversando, como até eu expliquei no final da aula passada, a gente está conversando sobre os tipos de pena. Existe pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. A gente ainda está falando sobre pena privativa de liberdade, que tem 3 espécies de pena privativa de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. Falamos dessas 3 espécies de pena privativa de liberdade e eu disse que elas são cumpridas em regimes. Existe o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Conversamos sobre as características do regime fechado, conversamos sobre as características do regime semiaberto. E aí a gente está vendo agora 2 benefícios que só cabem para o regime fechado e o regime semiaberto. Quais são esses 2 benefícios que só cabem para o regime fechado e para o semiaberto? É a autorização de saída, né, que é um gênero com 2 espécies, a permissão de saída e a saída temporária, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre remissão. Acabou de falar sobre remissão, aí a gente volta a falar sobre os regimes, já que a gente já falou sobre o fechado e semiaberto, a gente vai falar agora sobre o aberto, e depois fala das disposições especiais, tanto do Código Penal como da LEP, da Lei de Execução Penal. Turma, como não é um curso de legislação especial, eu estou meio que de enxerido pegando dispositivos da LEP, mas é só para facilitar o seu estudo, certo? Num curso de legislação especial eu precisaria aprofundar bem mais alguns assuntos. Nosso curso é de penal e o conteúdo programático do nosso curso é o Código Penal em si, tanto a parte geral como a parte especial, eu não posso fugir muito desse enfoque. Então vamos lá. Falamos sobre autorização de saída, que só cabe para regime fechado e semiaberto. Agora a gente vai falar sobre a remissão. Remissão também é um benefício que só cabe para o regime fechado e semiaberto. A remissão é a possibilidade de você, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, você resgatar um dia da pena. Como assim, professor? A cada 3 dias que você trabalha ou estuda, vamos estudar as disposições especiais sobre isso, é como se você tivesse passado 4 dias na prisão. Então, a cada 3 dias que eu trabalhei, é como se eu passasse um 4º dia na prisão. Professor, e por que remissão não cabe para o regime aberto? Remissão não cabe para o regime aberto porque uma das condições para que o indivíduo progrida para o regime aberto é o trabalho. Então, o trabalho no regime aberto é obrigatório. Aqui, a remissão no regime semiaberto e no fechado, o cara entra no regime fechado ou semiaberto, mesmo que ele não trabalhe. Agora, a gente já viu que se o cara não quiser trabalhar, constitui falta grave. Então, no regime aberto, para ele entrar, e aí quando eu for falar de regime aberto, eu vou fazer uma grande crítica a isso, eu posso até já fazer. Para o regime aberto, para ele entrar, ele precisa demonstrar que pode prover licitamente a sua subsistência fora do presídio. E como é que ele mostra isso? Ele demonstra isso para o juiz da vara das execuções penais com a carta de intenção de emprego. O problema é só quem dá carta de intenção de emprego, ou quem dá a maior parte de cartas de intenção de emprego, é o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça não consegue abarcar todos os presos que preenchem todos os requisitos para ir para o regime aberto e só está faltando a carta de intenção de emprego.
Tenho certeza que eu, ou que a maioria de vocês, ou se duvidar 100%, nunca enviaram uma carta para o diretor do presídio ou da execução penal pedindo um preso para trabalhar na sua casa. Então veja, muitas vezes o preso preenche todos os requisitos para ir para o aberto e não vai para o aberto porque falta essa carta de intenção de emprego, já que é uma condição para se estar no aberto o trabalho, demonstrar que pode licitamente prover a sua subsistência fora do presídio. Por isso, pessoal, como é uma condição para estar no aberto o trabalho, é por isso que a remissão, ela só vale que a cada 3 dias trabalhados ou estudados, você tem direito a aumentar um dia da sua pena, ou seja, como se você tivesse passado 4 dias. A remissão, ela é um instituto benéfico, mas só para os presos que estão no regime fechado ou no regime semiaberto, em estabelecimento de segurança média ou máxima, ou em colônia agrícola ou industrial. E turma, não esqueça, para você não cair e pegadinha de prova. Remissão que eu estou falando aqui, que a cada 3 dias trabalhados ou estudados, dá direito a um dia a mais da pena, é uma remissão com cedilha. Não é uma remissão com SS. Professor, você está ensinando português agora? Não, não é isso. É porque são institutos diferentes. Remissão com cedilha, que é o que a gente está estudando, é a remissão resgate. A cada 3 dias trabalhado ou estudado, tenho direito a resgatar um dia da minha pena, aumentar um dia de pena. Agora, a remissão com 2 S's é uma remissão perdão. É uma remissão que caracteriza extinção da punibilidade. Então, uma coisa é a remissão com cedilha e outra coisa é a remissão com 2 S's. Professor, como é que eu vou memorizar isso? Eu já devo até ter falado essa besteira em outro curso. Remissão com 2 S's, pessoal, SS é a única diferença de remissão com cedilha, é o SS. O meu nome é Sidney Soares Filho, então Sidney Soares SS. Então quando você lembrar de remissão com 2 S, você vai lembrar de Sidney Soares, que é um cara tão bonzinho que ele perdoa, que é a remissão perdão. Professor, você fala muita besteira, eu também acho, pessoal, mas é só para ajudar você a memorizar. Se você tiver outra técnica melhor, ótimo, o importante é você ser aprovado. Então bora lá. Turma, a remissão com cedilha, ela está disposta no artigo 126 da ALEP. E de ALEP, não esqueça, é a Lei 7.210 de 84. Lei 7.210 de 84. E lá diz assim: o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, como nós já falamos, poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Então, é por trabalho ou por estudo. Antigamente, pessoal, isso aqui foi uma alteração bem recente, porque antigamente a remissão só era prevista por trabalho, não por estudo. Aí a jurisprudência que começou a fazer por analogia trabalho ou estudo, a jurisprudência incluiu o estudo. E agora, mais recentemente, foi alterada a LEP para incluir que a remissão se dá por trabalho ou por estudo. Mas aí como é que pode? Como é que vai acontecer isso? Do trabalho ou do estudo remir parte da minha pena? É assim. O parágrafo 1º desse dispositivo diz: a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de um dia de pena, vamos logo para o inciso 2, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho, que essa foi a remissão que sempre existiu. Então, a cada 3 dias de trabalho é como se você passasse 4 dias, você ganha um dia aí de pena. E no inciso 1, que foi a grande inovação, diz assim: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Ah, professor, então bota o menino para passar o dia na escola. Não, não pode não. Então, um dia de pena, tem direito a remir, a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda requalificação profissional, divididas em no mínimo 3 dias. Então, se o cara quiser passar o dia integral no colégio, não vai contar, porque essas 12 horas têm que ser divididas em no mínimo 3 dias. Não dá para ele passar 12 horas num dia e já contar um dia, não. Então são 12 horas divididas em no mínimo 3 dias, não esqueçam disso. Aí o parágrafo 4º diz: o preso impossibilitado, eu estou colocando os artigos só mais importantes, porque como eu falei, aqui é a LEP, tá? O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Eu trouxe o parágrafo 4º, pessoal, porque ele é bastante importante, ele cai em prova, já que o aluno pensa logo: se o cara não está indo para o trabalho ou não está estudando, então ele vai ter mais direito à remissão. Não é bem assim. O parágrafo 4º diz que se por acidente o cara ficou impossibilitado de
trabalhar ou de estudar, ele continua sim a beneficiar-se com a remissão. Beleza. Aí uma das grandes discussões também sobre esse tema era exatamente que a LEP previa, se o cara cometesse falta grave, ele perdia integralmente os dias remidos. Ou seja, o cara tinha trabalhado durante 12 dias. Opa, 12 dividido por 3 dias, né? A cada 3 dias ele teve direito então a 4 dias de pena, 4 dias de resgate de pena. Então ele trabalhou 12 dias, tinha direito a crescer 4 dias a esses 12 dias. Pois muito bem, a LEP previa que se ele cometesse falta grave, como tentasse fugir, como incitasse a subversão à ordem da penitenciária, se ele cometesse falta grave, ele perderia os dias remidos. Aí vinha a confusão. Vixe Maria, e o direito adquirido dele, que ele trabalhou, então ele tem direito. A LEP é inconstitucional. Aí tinha jurisprudência que dizia assim, não, ele vai perder sim os dias remidos, mas só os dias que não foram homologados pelo juiz. Então, se os dias remidos forem homologados pelo juiz e ele comete falta grave, ele não perde. Mas se o juiz homologou só parte dos dias remidos e tinham dias que eram para ser remidos e que não foi homologado pelo juiz das execuções e ele cometeu falta grave, aí ele perderia esses dias que o juiz das execuções penais não homologou. Aí, turma, ficava uma confusão doida, então a LEP foi alterada exatamente para acabar com essa discussão. Acabar aspas, né? Porque você sabe que no direito tudo é motivo para discutir. Então diz assim, 127, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto do artigo 57 da LEP. O artigo 57 da LEP é o que fala os motivos, as faltas, os exemplos de falta grave, os motivos da aplicação da falta grave. Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então veja, enquanto antigamente a LEP dizia que o cara podia, caso cometesse falta grave, o preso, caso cometesse falta grave, podia perder todos os dias remidos, hoje não. Hoje, o que o juiz pode determinar é a perda de, no máximo, 1/3 dos dias remidos, e não de todos os dias remidos como era antigamente. Pelo menos ajuda a diminuir um pouco mais a discussão sobre o direito adquirido e, portanto, aquele artigo da LEP que falava que perdia todos os dias remidos seria inconstitucional. Então, o cara, se cometer falta grave, vai perder até 1/3, veja, até 1/3. Quem vai decidir isso é o juiz da vara das execuções, ele vai perder então até 1/3 dos dias remidos e ele pode voltar a ter direito à remissão de mais dias desde que ele trabalhe ou estude, contado a partir da data da infração disciplinar. Fiquem então bem atentos, pessoal, com relação a essas duas partes. Até 1/3 e o momento em que pode voltar a ter direito à remissão. É da data da infração disciplinar. Porque em prova é capaz de cair, porque eles adoram mudar o texto da lei, né? É capaz de cair assim, a partir da data do trânsito em julgado do juiz por cancelamento da remissão ou da condenação pela justa causa. Não tem nada a ver não. Então o cara cometeu falta grave hoje, aí o juiz pode descontar até 1/3 dos dias que ele já tinha remido. Só que se o cara continua trabalhando ou estudando, a partir daquela data da infração, ele tem direito a remir outros dias, que aí não mais poderão ser descontados pelo juiz das execuções. Beleza. E aí, turma, acabamos de falar do regime fechado e de regime semiaberto e dos dois benefícios que são aplicáveis só ao regime fechado e ao semiaberto. Agora, a gente vai começar a estudar o regime aberto. E como eu falei, a cada vez que você progride de regime, ou seja, passa do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, diminui a vigilância sobre o preso. E o regime aberto é o que quase não tem vigilância, aliás, não tem praticamente vigilância sobre o preso, já que o artigo 36, e agora é do Código Penal, diz assim, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.
Então, ele baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Como assim, professor? Aí o parágrafo 1º explica para a gente. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância. Então, fora do estabelecimento prisional, no caso da casa de albergado ou estabelecimento adequado, então, fora do estabelecimento prisional, fora da casa de albergado ou de estabelecimento adequado, ele não está com vigilância. Só a vigilância vai ter, entre aspas, os agentes que trabalham dentro dessa casa de albergado ou ainda estabelecimento adequado. Então, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada pelo juiz das execuções, permanecido recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, veja, a maioria dos cidadãos brasileiros, eles saem para trabalhar de manhã e só voltam pela noite para casa. Pronto, é mais ou menos o regime aberto. Só que a diferença é que quem está no regime aberto vai sair para trabalhar, estudar de manhã e vai voltar para a casa de albergado e não para a sua residência. Professor, mas não tem possibilidade dele ir para a residência? Tem. A gente vai já ver quando o juiz das execuções está autorizado a converter o regime aberto para prisão domiciliar. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre uma decisão que vai vir aí do Supremo, mas vamos com calma. Então, por hora, no regime aberto, o cara sai para trabalhar e estudar durante o dia e volta para dormir à noite na casa de albergado, e também ele fica na casa de albergado ou estabelecimento adequado durante os dias de folga. Quando ele sai para trabalhar, não tem vigilância. É com base no senso de responsabilidade dele mesmo. O parágrafo 2º, e quem faz esse controle? O próprio agente, seja agente penitenciário, seja outro agente que trabalha na casa de albergado, ele vai, quando o preso, aquele que cumpre regime aberto, ele chega no estabelecimento, na casa de albergado, ele assina a frequência dele. Aí, no final do mês, o diretor do estabelecimento manda para o juiz das execuções todas essas assinaturas para o juiz das execuções verificar se todos se recolheram durante a noite. Ou se o Sigem, por exemplo, era para ter se recolhido hoje e ele não se recolheu. Aí, se o Sigem não tivesse recolhido hoje, o juiz das execuções pode até regredir o meu regime. Então, toda vida que o preso sai para trabalhar, toda vida que ele volta, ele assina a frequência dele. No final, o diretor do estabelecimento, da casa de albergado, manda para o juiz das execuções, para o juiz das execuções verificar a frequência desses presos sobre o regime aberto, que estão cumprindo pena em regime aberto, se eles estão indo mesmo se recolher e dormir na casa de albergado. No parágrafo 2º, é dito o seguinte: o condenado será transferido do regime aberto, ou seja, vai para o semiaberto ou para o fechado, vai regredir, portanto, e nós já vimos que a regressão pode ser sim por salto, ou seja, o cara deixar de ser do aberto para o fechado. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso. Veja que, novamente, não exige nem a condenação por esse fato. Exige só que ele tenha praticado fato definido como crime doloso. Se frustrar os fins da execução, ou se podendo não pagar a pena de multa cumulativamente aplicada. Então o parágrafo 2º do artigo 36 do Código Penal está dizendo assim, meu amigo, você pode regredir de regime, sair do aberto e ir para o semiaberto ou para o fechado, caso você pratique um fato definido como crime doloso, caso você frustre os fins da execução, não esteja trabalhando, não esteja fazendo curso, ou cometa nova infração que não seja fato praticado como crime doloso, ou se puder ele não pagar a pena de multa cumulativamente aplicado. Ou seja, ele tem que poder arcar com a multa e não pagar. Então aqui é meio que o direito penal forçando o indivíduo a pagar a pena de multa, que a gente já vai ver o que é que significa. Então essas são as regras do regime aberto. Professor, tem mais? Tem mais. Olha o que é que diz o artigo 115 da LEP. Ele diz exatamente que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então o artigo 115 da LEP, ele coloca condições gerais e obrigatórias que o preso tem que cumprir para poder ser inserido no regime aberto.
Então o indivíduo só vai poder ser inserido no regime aberto se cumprir essas condições. Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Então ele tem que se comprometer com o juiz de que vai cumprir todas essas condições, do inciso 1 a 4. Só que o artigo 115 da LEP está dando autonomia para o juiz das execuções penais para que ele possa, além dessas condições gerais e obrigatórias, significa que tem que ter, do inciso 1 ao 4, além dessas condições gerais e obrigatórias, o juiz das execuções pode impor outras condições especiais, ou seja, condições que não estão aqui nesses incisos. E quais são essas condições gerais e obrigatórias? O inciso 1 diz: permanecer no local em que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Então, toda vida à noite, ele tem que permanecer no local que foi designado, na casa de albergado ou em determinado estabelecimento. Já existiu, pessoal, por exemplo, na minha atividade como oficial de justiça, eu soube que o cara estava recolhido no regime aberto, só que ele estava recolhido no regime aberto dentro da cadeia pública mesmo. E aí ele saía para trabalhar e voltava. Eu sei que deu a hora, né, que se eu não me engano era 6 horas, é porque já faz um tempinho, era 6 horas, eu fui lá na cadeia e cadê o cara? Nada do cara. Aí eu deixei recado, né, eu disse, olha, diga que a justiça tá procurando ele. Menino, quando este homem soube, me ligou, feito doido, que eu deixei meu telefone, me ligou, feito doido, para se encontrar comigo. Aí veio o cara, menino, os olhos chegaram a vesgo, assim, e tudo vermelho, e o bafo pôde, a cachaça, a dizer, não, é porque minha mãe morreu, minha mãe tá doente, eu fui tratar ela. Vocês acreditam, pessoal? Aí eu peguei, intimei o cara, que é o que eu precisava fazer, intimar o cara, mas é uma pessoa que poderia se o juiz da execução soubesse disso, ele poderia ter regredido o regime dele. Professor, o senhor caboetou? Professor, não caboetei, não. Ou como ele, até porque ele disse que estava com mãe, aí não sou eu para fazer isso. Então, bora lá. 2. Então, ele tem que permanecer no local que foi designado durante o repouso e nos dias de folga. Beleza. Ah, sim, eu não caboetei, mas eu só falei para diretor de secretaria. Foi só isso que eu fiz. Pronto. 2. Ele não pode sair para o trabalho e retornar. Aliás, ele deve sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, que era o que não aconteceu com esse indivíduo. 3. Ele não pode se ausentar da cidade onde reside sem a autorização do juiz. E ele tem que comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Em outras palavras, pessoal, o juiz vai designar o local que ele tem que se recolher, o dia e horário que ele tem que ficar indo se recolher lá, e ele fica proibido de sair da cidade sem autorização do juiz, e ainda tem que ficar comprometido, ele tem que se comprometer a comparecer em juízo sempre que o juiz determinar. Então essas 4 condições, obrigatoriamente quem está no regime aberto tem que cumprir essas 4 condições. Se não cumprir, pode ser causa de revogação. Além dessas 4 condições, como eu conversei com vocês, o juiz das execuções pode estabelecer condições especiais. Aí veja o artigo 116 da LEP. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício ou mesmo a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Em outras palavras, o juiz das execuções ele tem ampla autonomia para mexer nessas condições do apenado que está cumprindo pena em regime aberto. E o 117 ele fala, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... Então veja, o artigo 117 ele fala de 4 condições em que o juiz pode tirar o indivíduo do regime aberto e cumprir pena em casa, prisão domiciliar. E essas 4 condições são condenado maior de 70 anos, então condenado maior de 70 anos, ao invés de se recolher no estabelecimento adequado ou em casa de albergado, ele pode se recolher em casa. O condenado acometido de doença grave, como câncer, como a AIDS, por exemplo, em fase terminal. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Então perceba, pessoal, que os homens eles podem ter 2 tipos de benefícios para cumprir pena do regime aberto, cumprir pena em prisão domiciliar, maior de 70 anos e acometido de doença grave. Já a mulher, além dessas 2, tem mais 2 condições de acordo com a LEP, que é quando ela tiver filho menor ou deficiente físico ou mental, e o inciso 4 fala quando ela está gestante.
E aí, turma, eu faço o máximo de alerta para que você não confunda. Não confunda o quê, meu professor? Não confunda, turma, quando você for estudar processo penal. Lá no processo penal, turma, você vai estudar com o professor de processo penal o caso de prisão domiciliar. O caso de prisão domiciliar, que está no artigo, prisão domiciliar, no artigo 317 e 318 do CPP. Então, vou botar aqui, 317 e seguintes do CPP. Lá no CPP é dito o seguinte: a prisão provisória, a prisão preventiva, que é um tipo de prisão preventiva, pode ser convertida em prisão domiciliar quando? Aí lá tem assim: a prisão preventiva pode ser cumprida em prisão domiciliar quando se tratar, aí eu sempre memorizo assim, 6, 7, 8. Professor, o que é que significa 6, 7, 8? Aí você vai pegar lá para não fugir muito do meu assunto. Turma, a prisão preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar se for para cuidar de filho menor de 6 anos ou deficiente, se for condenada gestante a mais de 7 meses de gravidez ou ainda de risco, ou se for condenado maior de 80 anos, ou com grave debilidade, com grave risco à saúde. Então veja, lá no Código de Processo Penal tem outros casos de conversão de prisão, no caso a prisão preventiva, em prisão domiciliar. E são outros casos que, se vocês perceberem, diferem, pessoal, do que o artigo 117 da LEP coloca. Porque lá é para cuidar de criança maior de 6 anos ou criança deficiente, se for grávida a partir do 7º mês de gravidez ou de risco, ou pessoa maior que 80 anos, ou grave risco à sua saúde. Então lá no 317 tem outros casos de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar que diferem, queridos amigos, do 117. Professor, e qual é a diferença? A diferença é que quando a gente trata de prisão preventiva, a gente ainda está no curso do processo penal. Ou seja, a prisão preventiva é aquela decretada quando ainda não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, quando não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o juiz pode aplicar as prisões cautelares. E são 3 prisões cautelares. Tem a flagrante, tem a preventiva e a temporária, que o professor de processo penal vai explicar. Eu só estou trazendo isso para que você não confunda e para que você saiba que são diferentes. Então, a prisão preventiva é quando não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E já se eu estou falando de regime, é porque, em tese, a gente está conversando em regimes fechado, semiaberto e aberto. Em tese, a gente está falando de prisão quando já há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, qual é a diferença? A preventiva não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória e os regimes já há, em tese, trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Professor, e por que você está dizendo em tese? Eu estou dizendo em tese porque eu já mostrei para vocês que a jurisprudência admite que a execução penal ela já inicia desde as prisões provisórias. Ou seja, a execução penal já inicia desde antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória. Então, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, se eu estou preso preventivamente, por exemplo, eu posso beneficiar da remissão, posso me beneficiar, dependendo do caso, de autorização de saída e por aí vai. Então, turma, meu tempo acabou e eu fico por aqui. Próxima aula eu reviso um pouquinho isso e a gente continua. Tchau, tchau e tudo de bom.